provável que talvez você não conheça, mas é fácil de cantar. Vai dar para a gente cantar junto essa música. Pode ficar de pé, por favor, para a gente poder louvar o nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Canta essa parte bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Boa noite, galera! Esse é o programa Resenha. Essa é a banda Renascença. Esse é o Rick. Valeu, Rick! Muito bom! Hoje nós vamos ter
Uma atração muito especial. Pessoal da Avalanche, o Diniz e a André vão estar aqui com a gente. Já quero agradecer a todos vocês que estão aqui, ok? Pessoal que está ao vivo aí pela internet. Muito obrigado a vocês. Valeu, banda! Muito bem. Muito legal. Muito obrigado, viu? Esse é o meu ajudante. Você já pode sentar ali, viu, meu filho? Isso, não precisa ir embora não, rapaz. Você também vai ficar aqui. Gente, é muito bom ter vocês aqui, viu? Muito bom. Muito boa noite a todos. Hoje o nosso programa está muito legal, tá ok? Como eu falei aqui, nós vamos ter o pessoal da Avalanche, que trabalha com missões urbanas, e nós vamos ver um pouquinho o que é isso, né? Missões urbanas, nós estamos aí ao vivo pela internet, tem muita gente aí, né, assistindo o nosso programa, tá ok? Então nós vamos ver um pouquinho como que funciona. E hoje nós vamos ter um tema bem picante aqui, né? Tema picante, opa, sexualidade. Muito bom, sexualidade. E nós temos umas perguntas muito intrigantes, né? Estou pensando aqui. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Perguntas intrigantes. Mas tem uma pergunta muito mais intrigante que essa. E essa pergunta nós tentamos responder. E eu acho que muito difícil. Nós temos os nossos especialistas. E, bom, sem mais delongas, solta a vinheta aí, doutor. Meu Deus, que pergunta intrigante. De onde vêm os bebês? De onde vêm os bebês? Da barriga. Também nasce bebê, nasce na quando nós cantamos. Aí o bebê foge, aí depois o leão corre para levar de novo. Vocês estão entendendo tudo, né? De onde vêm os bebês? Da barriga. E como que eles vão parar lá dentro? Cortando a barriga. Hã? Cortando a barriga. Cortando a barriga. E quem corta a barriga? Médico. O médico aonde? É em casa? Não. Aonde? Então tá bom, tem mais alguma coisa que você sabe sobre isso? Não. E como que eles param lá? Sei. Ah, então tá bom. Obrigada. Beleza. Daí a mamãe beijou o papai. E os anjos falaram para a cegonha. E a cegonha desceu do céu e deixou um diamante debaixo da folha de repolho. E o diamante se transformou num lindo bebê. Os nossos pais também vão ter um bebê. Eles transaram. Beleza. Pessoal, sem mais delongas então, quero chamar aqui o Diniz e a Andreia, nossos convidados da noite. Beleza. Andréia Diniz, muito bom ter vocês aqui, tá? É um prazer para nós mesmo ter vocês aqui. E eu queria que você, Andréia, antes de mais nada, falasse um pouquinho para a gente do seu ministério, desse uma introdução nesse assunto tão polêmico, né? E mais tarde, nós vamos à nossa pergunta intrigante, hein? Boa noite. Tudo bem com todo mundo, né? Ótimo. Bom,
Eu tinha pedido para meu assessor ali, de assuntos de slide, projetar aqui duas informações que eu acho que são bem pertinentes para a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade. Então, vamos lá. Eu sou missionária, trabalho na Missão Avalanche, que fica em Vitória, no Espírito Santo, e é uma missão que foi fundada em 2004 para tentar colaborar com a igreja no sentido de desenvolver projetos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, uma das áreas que o Avalanche trabalha é a área da sexualidade humana. Então, o Avalanche ele não é uma igreja, ele não é uma casa de recuperação, não é uma casa de recuperação para gay, para viciado em sexo, não é isso. O Avalanche é uma agência de missões urbanas que tem como objetivo capacitar a igreja para ser contextualizada com as demandas, né, atuais. E uma das demandas que a gente tem é o entendimento sobre a sexualidade humana. Por isso que a gente tem treinamento na área, assim como tem outros treinamentos, que daí o Diniz pode falar melhor depois. Então, uma das coisas que a gente tem observado, que é um grande desafio, é entender o que é a sexualidade, porque existe muito equívoco a respeito do assunto. Muita gente acha que falar de sexualidade é falar do que pode ou não pode fazer na cama. Muita gente acha que falar de sexualidade é falar exclusivamente para casados, né, aí os solteiros ficam de fora. Que falar de sexualidade é falar de um assunto que é o que mais está na cabeça de solteiro. Enfim, existem muitas informações, muitos tabus em torno da sexualidade humana, e, às vezes, uma visão muito reduzida sobre o assunto. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é a tal da sexualidade. Então, eu trouxe aqui um conceito, que é um conceito que eu acho que é bem interessante, porque fala, basicamente, que a sexualidade é a expressão do que a gente sente e pensa a respeito de nós, a respeito do outro, e o que inclui Deus também. Então, basicamente, falar de sexualidade, para vocês terem ideia, é falar do primeiro e do segundo grande mandamentos deixados por Jesus. Vocês lembram o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como? Como a gente se ama. Então, se você resumir os dois grandes mandamentos em um verbo, seria amar. E amar é o quê? Se relacionar. E falar de sexualidade é falar exatamente de relacionar-se. Então, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente não fala de um papo para casado, ou um papo para o solteiro que quer casar, para o divorciado ou para o viúvo. Não, a gente fala sobre a grande necessidade que o ser humano tem, que é de se relacionar. E muita gente acha que a única necessidade que a gente tem é de se relacionar com o outro. No caso, com alguém do sexo oposto. Algumas pessoas se relacionam com pessoas do mesmo gênero. Mas a gente sabe que a primeira grande necessidade que o ser humano tem é de se relacionar com o Criador. E aí, muitas vezes, não sabendo disso, a gente acaba tentando se relacionar com outras pessoas, achando que esses relacionamentos vão suprir esse grande vazio que a gente carrega. Mas a primeira grande necessidade que a gente tem é da gente se relacionar com Deus. Uma vez se relacionando com Deus, a gente vai ser desafiado a fazer as pazes com uma segunda grande pessoa na nossa vida. Quem? Quem? Vamos lá, galera da IPB. Segunda grande pessoa, depois de Deus, que você vai ter que encarar todos os dias da sua vida. Nós mesmos. Veja bem, moro em Vitória, cheguei aqui, adivinha quem eu encontrei? Eu. Fala sério, hein? Que surpresa agradável. Então, não adianta, nós vamos ter que nos encarar. E falar de sexualidade é falar disso, de não só aprender a se relacionar com Deus, mas também aprender a se relacionar com a gente mesmo. De eu começar a olhar para mim, de eu começar a me ouvir, de eu começar a me valorizar, de eu começar a me perdoar, de eu começar a me dar a segunda, a terceira, a quarta chance que eu precisar, de eu não desistir de mim, de eu ter bons pensamentos a meu respeito, de eu escolher não acreditar algumas mentiras a meu respeito e começar a acreditar em verdades, e as verdades vêm da parte de Deus. Então, a segunda, né, eu diria, necessidade da gente aprender a se relacionar não é só com Deus, mas é também com a gente. E aí, sim, uma vez a gente aprendendo a se relacionar com Deus e com a gente mesmo, a gente vai ter condição de se relacionar com o próximo. E aí tem um princípio, né, que Jesus deixa. O mesmo bem que você quer para você, queira para o seu semelhante, porque entre você e ele não há diferença nenhuma de valor. Então, basicamente, o cristianismo está em torno disso aí, da gente aprender a se relacionar. E isso tem tudo a ver com sexualidade, porque uma vez você se relacionando, você está expressando o que você sente e o que você pensa. Não é? E quando a gente expressa o que a gente sente e pensa a respeito de nós, do outro e de Deus, a gente expressa isso de que forma? É só com o nosso espírito?
Você consegue expressar só o que você pensa e sente com o seu espírito? O seu espírito habita o quê? Um corpo, não é? Ele está contido num corpo. E esse corpo também só tem a dimensão espiritual e a dimensão física? Ou também tem as questões emocionais, as psicológicas, não tem? Tem toda a questão intelectual, é uma dimensão muito complexa. Então, o ser humano é esse complexo todo, e Deus está de olho em todo esse complexo. E todo esse complexo foi feito para a honra e para a glória dele. Tá certo, gente? Então, falar de sexualidade é falar da vontade de Deus de nos ensinar, de nos dar graça para a gente expressar o que a gente pensa e sente de forma coerente com todas essas dimensões. Porque, de repente, a sua boca fala que você ama as pessoas, mas, de repente, a sua mão boba ultrapassa o limite do corpo da outra pessoa. De repente, a sua boca fala que você quer se guardar para o casamento, mas o seu olhar de lascívia te denuncia, falando o quê? Você não quer se guardar para o casamento. Teoricamente você quer, mas na prática você está o quê? Né? Arrancando a roupa de alguém pelo seu olhar. Então, veja bem, o nosso discurso ele pode ser incoerente com a nossa prática. E, curiosamente, o que fala mais alto? O discurso ou a prática? A prática, não é? Então, falar de sexualidade é falar de tudo isso. Aí o que eu queria deixar aqui, que eu acho que é importante também, que a sexualidade ela foi criada por Deus para trazer confirmação, duas confirmações que são muito importantes para nós. A primeira, de que eu sou amada. Todo mundo tem a necessidade de ser amado, não importa a cultura, a idade, todo mundo tem a necessidade de saber. Eu sou amada, eu sou importante para alguém. Certo? E a segunda grande necessidade, à medida que a gente amadurece, eu não quero mais só receber amor, eu também quero dar amor, que é uma necessidade que a gente também tem. Não é só receber, mas também a dar. E uma vez, né, a gente entendendo sobre sexualidade, nós vamos estar vendo o seguinte. Se você der uma olhada, foi a ilustração que eu sempre uso, falei sobre isso até hoje à tarde. Olha para essas paredes aqui, ao lado, por favor. Dá uma olhadinha aí. Essas paredes vieram prontas? Foi um bloco que foi colocado aí? Não foi um processo de construção de tijolo em cima de tijolo? Assim é a nossa sexualidade também, uma construção. E cada um, curiosamente, tem a sua. E o que é curioso, a construção da nossa sexualidade, ela é profundamente influenciada pelo meio que nos cerca. Uma coisa é ser influenciada, outra coisa é ser determinada. E o que eu disse é que a sexualidade ela é influenciada pelo meio e não determinada. Então, quanto mais nova a pessoa for, mais ou menos influenciável ela vai ser pelo meio. O que vocês acham? Muito mais. Então, uma coisa é eu chegar para você e falar assim, vocês são uns otários. Você vai falar, está louca. Otário é você. Mas por que você dá conta de responder? Porque você já não é mais criança. E você, de repente, consegue se defender e não acreditar numa informação como essa. Agora, você imagina eu disser para uma criança, se eu disser para uma criança, por boa parte dos primeiros anos de vida dela, otária, você é uma criança otária, você é uma criança imbecil. Qual que você acha que vai ser o poder dessa fala na vida dela? Vai ser muito grande. Você acha que ela vai ter mais chance ou menos chance de acreditar nessa informação? E uma vez acreditando nessa mentira a respeito dela, essa mentira vai se tornar o que para ela? Uma verdade. E uma vez se tornando verdade, ela se torna aquilo ali. Porque a gente é o que a gente crê a nosso respeito. Por isso que Deus fala para a gente crer no que Ele fala a nosso respeito. Interessante, né? E a nossa sexualidade é a expressão de tudo isso, gente. Por isso que eu acho que é um assunto fascinante, que a gente precisa cada vez mais mergulhar nele. Agora, é claro, é uma construção individual, cada um tem a sua, não é? Então, o que eu quero que você pense, você não se relaciona do jeito que se relaciona do nada. Você aprendeu. E do mesmo jeito que você aprendeu, ou que você construiu essa forma de se relacionar, o que você pode fazer? Desconstruir. Mas, para isso, muito provavelmente, você vai precisar de uma outra pessoa, de preferência madura, para que dê conta de entrar em contato com a sua construção e falar, não está do jeito que Deus planejou. Mas aí começar também, amorosamente e sabiamente, desfazer cada uma das mentiras que, de repente, a gente acredite a nosso respeito. Um dos componentes da expressão da sexualidade é a questão erótica. Que daí, se eu tiver tempo, tenho? Eu queria que a gente colocasse o segundo slide. Que é para aparecer um gráfico aí. Esse gráfico é um gráfico muito legal. Vocês estão conseguindo ver?
Basicamente, o Folheta achou que estava no programa do Jô e que tinha alguma coisa. Tem não. É. Cadê o assistente? Aí, ó. Nós estamos chique, viu, Diniz? Olha aí, o tanto que ele é galã, esse menino. Que massa. É. Obrigada, hein? Meu Deus, vai tomar um polidência. Expressa a sua sexualidade, vai. Expressa aí sua sexualidade. Olha! Isso é que é talento, hein? O que é isso? Impressionante. Muito. Então tá. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, galera? Sim? Aí tem 4 fases da resposta sexual humana. Então, todo ser humano, independente da cultura, enfim, de qualquer circunstância, tá? Quando for expressar a sua sexualidade, agora eu estou falando eroticamente, vai passar por essas 4 fases. Eu imagino que a gente tenha casados e solteiros aqui, certo? Talvez divorciados, viúvos, enfim. Pessoas de vários, de estado civil aí diferente, né? Pois bem, muito se é falado sobre santidade. Muito se fala a respeito de pureza. E para o solteiro, então, nem se fala. É ou não é, galera? Sim ou não? E, basicamente, assim, ai de você se não viver a santidade. Sua batata vai assar. Né? E aí, normalmente, vem aquela fala para o solteiro, que acho que todos odeiam ouvir, inclusive. Espera no Senhor. Fala a verdade, você gosta de ouvir isso? E, normalmente, quem fala, você já reparou que é um casado? Aí, normalmente, você deve pensar o seguinte: desgraçada. Faz sexo em casa, né? Tá podendo. Fácil falar espera no Senhor. Não é não? Então, normalmente, é uma fala que traz um peso enorme. E o tal do solteiro, o infeliz do solteiro, não sabe o que ele faz com a solteirice dele. O que ele quer é acabar com ela logo. Porque ele acha que o dia que ele tiver chance de fazer sexo sem culpa, vai ser o dia que ele chegou na Terra Prometida. Não é? Claro que vocês não pensam nisso. Mas outras pessoas pensam, vocês sabiam disso? Vocês não, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que até para entender como é que vai funcionar essa tal de santidade, nós vamos ter que compreender esse gráfico. Mas o que é massa? Para os casados aqui de plantão, esse gráfico também tem que fazer parte da sua vida. Você tem que entender como que a coisa funciona. Porque muita gente acha que basta colocar uma aliança no dedo, existe uma redoma, que agora é colocada em torno do casado, e que ele nunca mais vai passar por tentação sexual, o que não é verdade. Aliás, o casado vai ser desafiado agora a olhar para essa aliança e lembrar, para sempre, só ele. Fala sério, hein? Orem por mim. E a recíproca é verdadeira, né? Então, veja bem, todos nós... Aí o que a gente tem que entender? Que esse gráfico aí faz parte do seu entendimento sobre como que você vai viver a tal da famosa santidade e da famosa pureza. E o que isso aí tem de importante? Uma informação muito legal. O primeiro órgão sexual que você vai ter que cuidar, sabe qual é? Muita gente imagina que seja aqui, ó, pênis ou vagina. A galera bota um foco tremendo aqui da cintura para baixo. Tipo assim, os caras então nem se fala. Se o tal do pênis mostrou sinal de vida, fala, Deus. Fala, é um sinal. Parece que funciona como um radar. É um sinal de Deus. É para lá que eu devo ir. Me envia, Senhor. Né? E aí uma guerra travada da cintura para baixo. Veja bem, o primeiro órgão sexual que a gente tem que cuidar não é nem pênis, nem vagina, não é ânus, não é mamilo, não é nada disso. É aqui, ó. O primeiro órgão sexual que nós temos que cuidar é o nosso cérebro. Porque daqui vai partir a ordem para o corpo se preparar ou não para uma relação sexual.
Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é uma informação que Paulo coloca lá no livro de Efésios, na carta lá aos Efésios, falando que a gente tem que revestir isso aqui com o capacete da salvação. Então, você tem que tratar com muito zelo essa região, porque daqui tem o quê? Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você pensa, tudo que você sonha, tudo que você fantasia. Entende? Então, daqui, você vai trazer, vai permitir que todos os estímulos que estão aí fora ou que estão na sua lembrança tenham poder ou não para permanecer aqui. Então, de repente, você sai aí de casa, você vê uma pessoa super atraente na rua. Então, o que vai ser uma pessoa atraente? Um corpo atraente, um olhar atraente, uma música que te lembra alguma coisa, um olhar que, de repente, te atrai. O que você vai fazer com isso? A primeira coisa é falar o quê? Não estou sentindo nada. Muita gente faz isso, especialmente os religiosos. Isso é mentira, por isso que não funciona. Por isso que muita gente que na hora que tenta reprimir isso, dali já vai para o motel, dali já vai para o banheiro se masturbar. Não funciona. É a verdade que liberta, não é a mentira. Amém, gente? E a verdade é a seguinte: vi ou ouvi, li, e isso mexeu comigo. O que se mexer comigo? É como se aquele estímulo seja um estímulo visual, uma coisa que você lembrou, um envolvimento que você teve com alguém, você lembrou disso ou você viu algo. Aquilo ali faz isso aqui com o seu desejo. Te lembra que existe. Mexe, agita. Como se você fosse num berço de um neném, entendeu? De um bebê, e chacoalhasse. E depois, com aquele chacoalhão, o que aconteceu? O bebê acordou, e agora? O bebê quer brincar. Então, todos esses estímulos, eles nos lembram, eles despertam o nosso desejo, eles lembram a gente que o desejo existe, e o desejo está aqui. Então, essa é a primeira fase que a gente tem que se dar conta, que o desejo existe. E são esses estímulos que vão nos dar conta de que ele existe. Aí agora é o seguinte, você escolheu se sentir atraído por alguém? Foi você que escolheu colocar aquele outdoor lá com aquela mulher nua? Foi você que escolheu colocar aquela música na hora que você passou? Foi você que escolheu isso? Não, aconteceu, não é? É uma circunstância que foge do seu controle. Foi alguma coisa que foi involuntária, não foi você, de repente, que foi atrás, mas aquilo chegou até você e mexeu com você. Então, isso pode ser considerado pecado? Hein, gente? Você não teve participação nisso. Chegou e aconteceu, e acordou, despertou você. E agora? Agora é a hora que você vai ter que fazer uma escolha. Qual escolha? Darei vazão a isso ou não? Tá certo? Então, não adianta você chegar e falar assim, não estou sentindo nada. Sai espírito de desejo. O desejo não é um espírito. O desejo é algo que o quê? Que eu tenho e que pode ser despertado ou não. E uma vez sendo despertado, aí eu vou ter que escolher o que eu faço com esse desejo. Está claro até aqui, gente? Primeira fase. Como que você chega na primeira fase? Como você chega na segunda? Precisa de uma questão acontecer. E a questão é a seguinte: mexeu comigo. Corpão em que aquela mulher tem? Não, meu, que corpo que aquele cara tem. Lá em casa. Se eu chegar com esse raciocínio de lá em casa, é o que a gente chama de fantasia sexual. Você está me desconcentrando. E a fantasia sexual basicamente é o quê? É eu decidir o seguinte: gostei de ver, gostei de ouvir, gostei de sentir esse perfume, gostei de pensar isso. Quero deixar rolar. E se eu escolher deixar rolar, o que meu corpo entendeu? Prepare-se, teremos sexo. Por isso que daí você chega na segunda fase, que é o quê? A excitação. Então, você não fica achando que existe alguma coisa mística. Pode até ter todo o envolvimento do mundo espiritual, eu acredito. Mas ele também só vai ter poder se eu o quê? Atribuir poder através de acreditar ou não naquilo que chega de estímulo. Pois bem, o estímulo chegou aqui, para descer para cá, eu tenho que falar o seguinte: prepare-se. E o corpo vai fazer o quê? Ele vai obedecer. Então, se eu olho para aquela pessoa, se eu penso naquela pessoa, naquela situação, naquele envolvimento, e começo a fantasiar, ou seja, gastar energia pensando, planejando, me vendo ali, de repente não é nenhuma pessoa especial, pode ser numa cena pornográfica de um filme, pode ser numa imagem, pode ser numa propaganda, não importa.
O meu corpo está entendendo, teremos sexo. Então, daqui vem para onde? Vem para o resto do corpo. Coração dispara, arrepio, calafrio, excitação, ereção para os meninos, lubrificação para as meninas, o corpo está pronto. Aí eu te pergunto, é mais fácil recuar em que momento? No 1 ou no 2? No 2, meu amigo, você já está quase o quê? Você já está dentro do motel. No 2, você já está há tempos vendo filme pornô. No 2, você já está o quê? Se tocando. No 2, você já está o quê? Talvez em cima da pessoa. Então, recuar agora talvez seja o quê? Mais difícil. É impossível? Não, para Deus não tem nada impossível. Mas talvez seja mais desafiador você recuar. Por quê? Porque o seu contato com o prazer aumentou. Logo, a tendência é você chegar ao quê? Na terceira etapa. Que aí é quando você chega no momento máximo de excitação, que é o clímax, o famoso orgasmo. Que basicamente dura uma média de 20 segundos, isso varia de pessoa para pessoa, mas é basicamente isso, contadinho no relógio, acabou, passou. E aí significa que a relação sexual, a expressão sexual acaba aí? Não. Aí você vai ter a chance de chegar na quarta e mais desafiadora de todas. É quando você chega na resolução. E a resolução é quando depois você foi para o céu, agora você volta. E essa é a hora que você vai ter basicamente duas sensações, duas emoções. Ou paz, ou então culpa. E essa culpa vem carregada de nojo, que vem carregada talvez de vergonha, que vem talvez carregada de raiva, que vem aquela sensação, droga, cair de novo. Ou, no caso das pessoas que têm total permissão de experimentar aquilo, porque estão dentro do padrão de Deus, uma sensação de quê? Glória a Deus. Como foi bom ter esperado. Como sou amado, como sou amada, como amo. Então, é nessa hora da resolução que você vê quem está ou não no centro da vontade de Deus. Então, o padrão não é o clímax, já reparou? Então, uma pessoa que não está vivendo a vontade de Deus pode ter orgasmo? Sim. Pessoas vivendo práticas que não são aquelas que Deus orientou para o ser humano, podem, então, ter prazer? Sim. 2 caras podem ter prazer sexual? Sim. 2 meninas podem ter prazer sexual? Sim. Um casal no adultério pode? Pode. Alguém se masturbando pode? Pode. A questão não é essa. A questão é... Que isso, gente? Fala sério. Viagem, né? Então, acho que era isso. Ficou claro, gente? Né? Deu para entender as 4 fases? Então, eu queria deixar isso aí de introdução, para daí, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, então, acho que isso aí pode ajudar. Então, para quem quiser desenvolver a questão de um comportamento de pureza e santidade, você acha que é ter cuidado em qual dessas fases? Na fase 1, 2 ou 3? Para e pensa. Onde, gente? Onde que a coisa vai começar? É na 1, Por isso que você precisa, antes de mais nada, é o quê? Não é reprimir o seu desejo, é cuidar dele. Não é fazer de conta que ele não existe, é chamar Deus para te ajudar a cuidar do seu desejo. Amém? Deus abençoe vocês. Tá bem. Legal. Muito obrigado, meu filho. Nós vamos ter mais uma música aqui com a banda Renascença. Você aí que está no Facebook, nós estamos no facebook.com/Jambo. Você pode mandar a sua pergunta, tá ok? Sua pergunta vai ser lida ao vivo aqui.
Beleza, pessoal? Nós vamos abrir agora, então, para algumas perguntas sobre esse tema. Eu fui muito abençoado agora, viu? Fui muito abençoado. E eu acredito que vocês também. Então, você tem a oportunidade agora de fazer uma pergunta aqui para a Andréia, tá ok? E você pode se manifestar levantando a sua mão e fazendo a sua pergunta. Pessoal do Facebook, facebook.com/jambo. Nós estamos ao vivo. Se alguém tiver alguma pergunta, a Andréia vai responder. Essa pergunta intrigante que nós tivemos, Andréia, de onde vêm os bebês? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Saia justa agora. Sério? Saia dessa. De onde vêm os bebês? Veio do poder que Deus deu para um homem e para uma mulher gerarem vida. Beleza. Alguma coisa aí no Face? Nada? Beleza. Mais uma música aí com a banda Renascença? Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal do Facebook. Daqui a pouco vai chegar alguma pergunta aí para nós. Pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio e atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio, correndo para os teus braços, ó Pai. E eu anseio pela noite ou pelo dia sublime, tão sublime, e na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para os teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, criando as águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que sinto para te encontrar. Quando eu não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, o meu lugar tão sublime. Jerusalém,
encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar, tão sublime. Beleza, obrigado, Banda Renascença. Pessoal, nós recebemos uma pergunta dos nossos repórteres muito rápidos que estavam nas ruas aí. Impressionante. Já tem uma pergunta. Já tem uma pessoa aí na agulha. Pode mandar, meu filho. Por que o sexo é proibido antes do casamento? O que é, meu filho? Eu não entendi. Por que o sexo é proibido antes do casamento? Eu não entendi de novo. Gente, vou passar só mais uma vez, que eu acho que ele está numa sala, lá numa webcam, não sei. Vamos lá, gente, mais uma vez. Por que o sexo é proibido antes do casamento? Ah, beleza. Por que o sexo é proibido antes do casamento? Não é proibido antes do casamento. É. Deus falou, vou rachar quem fizer. Rachar no meio, mandar fogo. Decapitar, matar. Vai, falou. É que, na verdade, assim, se você parar para observar, agora nós vamos ter que gastar um certo tempo aqui. Espera aí, só um momentinho, Andréia. O pessoal que quiser fazer pergunta já pode levantar a mão, que nós temos os nossos garçons aí, os nossos ajudantes, que vão levar um papel para você, tá ok? Para a gente poder fazer a sua pergunta aqui ao vivo, tá ok? Então, quem quiser pode levantar a mão aí, o pessoal já vai levar o papel para você poder fazer a sua pergunta. Valeu. Tá, mas eu com continuo? você, continua. Tá. Então, vamos lá, sexo antes do casamento. Não é que é proibido, gente, é que sexo antes do casamento não existe. É muito pior que isso. Não existe. Na cabeça de Deus, essa ideia de sexo antes do casamento não foi um negócio que, entendeu? Não era para ser assim. Então, assim, aí a gente arca com as consequências. Então, eu vou tentar ser bem sucinta aqui, tá certo? Por causa do tempo. Mas, olha, a primeira grande necessidade que a gente tem na vida não é de sexo. A primeira, por mais que muitos acreditem, a primeira necessidade na vida não é se casar. Às vezes eu saio por aí perguntando, olha, qual que é a primeira grande necessidade que o homem tem? A galera fala, casar. E normalmente é casar para quê? Para fazer sexo sem culpa, é o que as pessoas carregam na sua mente. Por isso que tem um monte de solteiro dentro de igreja desesperado para casar, porque acha que o dia que casar vai começar a ser feliz, vai começar a ter prazer, vai começar a descobrir para que existe. Olha, você pode até se casar, você pode até ter expressão sexual, ter envolvimento erótico com essa motivação, mas não diga que você está tendo sexo, tá? Porque sexo não é isso. Então, a primeira, para a gente responder essa pergunta, eu vou ter que, na verdade, fazer uma introdução de um assunto aí, que eu acho que tem tudo a ver e pode ajudar todo mundo aí. Eu falei um pouco sobre isso à tarde, vou falar agora de novo. Quem estava à tarde vai ter que ouvir de novo, é bom, porque daí não esquece. Amém? Primeira grande necessidade do homem, descobrir quem ele é. Primeira necessidade de qualquer mulher, descobrir quem ela é. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. A primeira grande necessidade que a gente tem é de receber o sopro de Deus para deixar de ser morto nos delitos e pecados. Entende? Para deixar de ser um boneco de barro. A primeira necessidade que o homem tem é de receber o quê? O sopro de vida. É a primeira grande necessidade que a gente tem. Sem isso, você vai ser o quê? O eterno morto. Então, a primeira coisa que você precisa, presta atenção, a primeira coisa que você precisa é receber o Espírito de Deus, que é dado através do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão convictos disso? Então, uma vez recebendo isso, o que você descobre? Que você agora é um ser vivo. E isso te dá uma identidade. Então, a primeira necessidade que você tem é descobrir quem você é, de ter uma identidade. Quem dá a identidade é quem nos fez. Não é assim quando você vai a uma loja, compra um eletrodoméstico, você compra um celular.
Você vai perguntar é para quem? É para o aparelho, como que ele funciona? Você vai perguntar, sei lá, para a Apple, para a Motorola, entendeu? Você vai me perguntar é para quem fez? Da mesma forma com a gente. Então, não é eu sair por aí achando que eu sei como é que eu vou experimentar a vida. Eu perguntando para o Criador quem eu sou, para que eu existo. Quem eu sou e o que eu faço dessa minha vida. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa nessa vida é ter uma identidade. Identidade quem dá é Deus. Não é marido nem mulher, não é amante, não é ficante. Segunda grande necessidade. Agora que eu sei quem eu sou, o que eu faço com essa identidade? Então, não adianta você só saber quem você é, mas agora o que você faz com isso que você é? E aí a necessidade da gente descobrir qual é o nosso Éden. No que a gente tem prazer? Porque Éden significa prazer. E aí você entender que Deus, o Deus que te criou, também é o Deus que você quer que você tenha prazer. Que você saiba, entendeu? O que fazer com tudo que está ao seu redor. Que basicamente se resume em duas coisas. Tudo que está ao seu redor, tudo que você tem, Deus quer que você faça duas coisas com tudo isso. Guardar e cultivar. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Guardar e cultivar. Por que só as meninas respondem? Vocês estão ouvindo? Ah, obrigada. Quando tem a voz, a palavra, ajuda, né? Muito a comunicação, né? Obrigada. Então, veja bem, é uma necessidade muito grande que a gente tem de saber agora o que a gente faz da vida. E aí eu quero te perguntar, não existe um tanto de gente que está afim de se lançar em relacionamento sem saber qual é a sua identidade, sem saber qual é o seu sentido na vida? Aí sabe por que muita gente quer casar? Sabe por que muita gente quer namorar? Sabe por que muita gente quer fazer sexo? Porque acha que através dessas experiências eu vou descobrir quem eu sou, para que eu sirvo. Esquece. Não vai funcionar. Gente não foi feito para te dar identidade nem sentido. Gente foi feito para ministrar numa grande necessidade que a gente também tem, mas que também não é vital. Vital é Deus. Isso é vital. Ele é vital. Agora, tem uma situação que pode acontecer na sua vida e na minha, que realmente vai fazer com que a gente se motive a se aliançar com outro ser humano, que é a tal da solidão. A tal da solidão é uma situação que realmente não foi feita para nós, a ponto do próprio Deus falar, não é bom que o homem viva só. Mas Deus não falou que não é bom que viva solteiro. Deus não falou que é pecado viver só. Deus falou que não é bom. Então, se Deus está falando que não é bom, é melhor então que a gente comece a valorizar o quê? Relacionamentos que possam ministrar na nossa solidão. Então, pare e pensa. Então, você se relacionar com uma outra pessoa significa que ela vai te dar uma identidade? Hã? Não. Você se relacionar com uma pessoa vai mostrar para que você existe na vida? Não. Você se relacionar com uma pessoa, segundo o padrão de Deus, é para ela ministrar numa área na sua vida. Solidão. Então, para que as pessoas existem? Quando a gente se relaciona com elas? Para nos fazer o quê? Companhia. Agora, existe um tipo de relacionamento que vai entrar um componente que é diferente de todos os outros relacionamentos. Que agora é o quê? O desejo. Então, quando um homem e uma mulher que conhecem a Deus, que se conhecem, que sabem para que eles existem, que amadureceram o bastante. Quando eu falo amadurecer, não é envelhecer o bastante, mas amadureceu o bastante. Tem gente velha que não é madura. Tem gente nova que é madura. Certo? Então, não estou falando cronologicamente. O que eu estou falando é emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Tá? Quando você sabe quem você é, quem Deus é, quando você sabe para que você existe, o que você vai fazer da vida, quando você sabe que você já está sozinho, que você precisa de companhia, e qual é, inclusive, o padrão para te fazer companhia, essa é a hora de talvez você começar a pensar em dar vazão ao seu desejo por alguém. E o padrão de Deus para essa aliança, no caso, para quem tem desejo por alguém, é você seguir o quê? 3 critérios, pelo menos. O primeiro deles, Adão e Eva, por exemplo, tinham o mesmo Deus. Então, você vê uma compatibilidade espiritual. Adão e Eva estavam debaixo da mesma visão. Eles estavam no mesmo Éden. E, pelo jeito, eles estavam muito bem nesse Éden, tendo, inclusive, prazer nesse Éden. Guardando e cultivando. Pelo menos se sentindo bem um com o outro no mesmo lugar, no mesmo ambiente. O que é isso? É compatibilidade em quê? Psicológica, emocional, afinidade.
Né? Você dividir um mesmo espaço com alguém, no mínimo tem que ser o quê? Agradável, concorda? Embora possa ter alguns perrengues aí, mas, no geral, é para ser agradável, porque tem afinidade. Mas aí não adianta só isso. Esse tipo de relacionamento que eu estou falando, a ponto de você se aliançar com alguém, se tornar uma só carne, precisa agora do terceiro elemento, que agora é o quê? A compatibilidade física. É de você olhar aquela pessoa e você desejar aquela pessoa a ponto de querer se tornar uma só carne. A ponto de você dividir a sua nudez, a ponto de você se aliançar com ela, inclusive fisicamente, não só espiritualmente, emocionalmente, mas também fisicamente, a ponto desse macho e dessa fêmea agora se tornarem uma só carne através agora da relação sexual. Presta atenção, hein? A ponto de se surgir filhos, eles vão estar surgindo num ambiente chamado família, cuja base é o amor. Aí eu quero que você observe uma coisa. Onde é que chega a ideia, então, do sexo antes do casamento? Existe um versículo aí em Gênesis que fala assim: por isso, homem e a mulher, né, no caso, deixarão pai e mãe, se unirão e se tornarão uma só carne. O que você vê de padrão aí? A primeira coisa para você, antes de você vê que tem uma ordem. Se tornar uma só carne, ou seja, relação sexual, culminar numa relação sexual, passa por um processo. O processo não é só casar, gente. O processo é receber o sopro de Deus e ter uma identidade, que me leva agora a descobrir para que eu existo, que é o meu Éden. Que me leva aí a amadurecer e descobrir que eu preciso de alguém para me fazer companhia. Descobrir que esse alguém é compatível em todas as áreas da minha vida. E que essa pessoa, assim como eu, nós estamos dispostos a nos aliançar e começar uma nova família. Para isso eu largo a minha, não desonro a minha, eu largo a minha, da mesma forma que ele larga dele, e a gente escolhe agora o quê? Não só largar pai e mãe, mas também a gente escolhe nos unir. A gente escolhe o quê? Colar um ao outro. A gente escolhe o quê? Aliançar um ao outro. E uma vez aliançado, agora é motivo de o quê? Comemoração. Essa é a hora de o quê? Sexo. É quando homem e mulher, unidos numa aliança, comemoram o fim da solidão. E isso é tão rico para Deus, que, para você ter uma ideia, foi a hora que Deus olhou e falou assim: isso é muito bom. Eles não estão mais sós. Eles têm a mim, eles têm a eles mesmos, e eles têm um ao outro. Eu posso liberar agora a vida. É lindo demais, não é? Demais. Esse é o padrão de Deus. Por isso que no versículo 2, 25, no versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis, você vê o finalzinho do capítulo dizendo assim: por isso, homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, eles chegaram na resolução, que estava ali, a quarta fase, e não sentiram vergonha. Eles sentiram o muito bom de Deus, porque foi muito bom para eles, porque eles não estão mais sós. Tem a Deus, tem a si próprios e tem um ao outro. Fechou. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Muito bem. Que voz do além? Ah, tá. Eu queria fazer para André. André, é o seguinte, essa aqui muita gente tem perguntado. O sexo, ele é somente para procriação ou eu posso fazer para ter prazer? Acho que a gente já respondeu, né? Olha, a procriação também é prazer. Agora, o problema é que as pessoas acham que só o sexo é para prazer. Veja bem, Adão já estava no prazer e era virgem. Então, aos virgens de plantão, é possível ter prazer sendo virgem, amém? Ninguém vai falar nada. Estão por dentro, né? Ou não, né? Vai saber. Mas a mentira de que só através de orgasmo, só através de relação sexual, que eu vou ter prazer na vida, isso não é verdade. Uma das formas de você ter prazer é através do sexo, se inclusive bem feito. Porque não basta você ir para a cama para você ter prazer, tá? É toda uma dinâmica de um corpo se relacionando com outro corpo,
E esses dois corpos têm uma alma, que também tem espírito, que tem uma história, que tem, inclusive, estruturas diferentes, tudo diferente. E como é que você vai fazer essa coisa casar e dar certo? Por isso que o padrão de Deus é que para que seja no casamento, por quê? Não deu certo agora? Nós temos uma vida inteira para fazer dar certo. O problema é quando a galera está na ansiedade, inclusive, que é o quê? Fazer test drive antes de casamento, para ver se são compatíveis sexualmente. Coloca uma ansiedade danada na tal do desempenho sexual, tá? De repente tiveram orgasmos múltiplos, inúmeros. E aí? O que significa? Foi bom ali, mas e aí? Significa que está garantido para o resto da vida? Acordar, né, gente? Porque a vida não é só isso. Abel, eu tenho uma pergunta. Espera aí, rapidinho. Sim. Antes de você fazer a pergunta, o nosso estagiário de diácono, ele não tirou aqui os... Eu preciso de uma água. Aí, ó, tá vendo? O estagiário de diácono, você não vai passar, não. Vai, não. Estagiário de diácono, ele está estagiando para ser diácono aqui na igreja. Tá difícil. É, ele não vai passar, vai, não. Cadê o estagiário? A musiquinha. Opa, ó, apareceu, que gracinha. É a música, a música. Ó, isso aí você sabe, né? Ei. Muito bem. Pessoal, valeu, banda. Enquanto o estagiário de diácono está tirando aqui para nós recebemos aqui várias perguntas. Inclusive, nosso tempo está meio corrido aqui agora. Vamos lá. Vamos à primeira delas. O egoísmo compromete o conceito de sexualidade. Por quê? Então, porque egoísmo é voltado para o ego, né? Para o eu em torno de mim. Uma pessoa que está focada em si própria, como que ela vai se relacionar com o outro, que é outro eu? Então, o relacionamento não foi feito para o egoísta. Aliás, os egoístas não deviam se relacionar através de casamento ainda, até eles descobrirem que eles não são o centro do universo. O rapazinho ali... É que a gente tem um virgem na banda, e pensando nele e na preocupação dele um pouco... Nele. O desespero por um relacionamento atrapalha? Desespero por um relacionamento? Para amar alguém, para encontrar alguém, para atrapalha achar essa pessoa? Quando é o ponto ideal para se achar alguém? Tem esse ponto? Então tem o que eu falei aqui agora. Depois que você descobriu quem você descobriu quem Deus é, quem você é, a sua identidade, você descobriu o que você quer da sua vida, você descobriu, sabe, para que você existe, como que flui vida de você. Isso tudo é muito prazeroso. Descobrir Deus, se descobrir, isso é tudo muito prazeroso. Uma coisa muito prazerosa, você vê isso na Bíblia. É você, por exemplo, se realizar com o trabalho das suas mãos, não é? Você, de repente, seja o que você faça aí, você faz um bolo legal, isso é prazeroso. Você constrói uma casa, é prazeroso. Você consegue comprar o seu carro, é prazeroso. Você consegue, sabe, existem realizações que são muito prazerosas na vida. Isso tudo é muito bom. Mas chega uma hora que o que falta é a tal da companhia. Então, veja bem, qual é o parâmetro que você tem? É quando uma coisa é solidão e a outra coisa é carência. Carência não é a mesma coisa que solidão. O carente, muitas vezes, ele não está lembrando nem mais quem ele não sabe quem ele não sabe, às vezes, quem Deus é. Ele está perdido num tanto de emoção. A solidão é difícil, mas ela é possível, inclusive, de você viver com ela, só não é boa. O carente, ele fica muito desesperado. E aí ele quer o quê? Ele quer qualquer um da fila. Primeiro, segundo, qualquer um. Então, nós temos que observar o seguinte. Adão, quando estava só, ele não saiu para pegar ninguém, não. Ele não entrou no Face. Né? Ele não fez um selfie, se sentindo carente. Não, gente, o que ele fez? Ele dormiu, e não é porque ele chapou, não. Ele descansou em Deus. Nem na solidão ele estava sem Deus.
Olha que coisa linda. Então, a primeira coisa que esse desesperado tem que fazer é reconhecer diante de Deus. Deus, eu estou desesperado. O problema é que muitas vezes, na carência ou na solidão, a gente quer o quê? A gente quer resolver. E quando a gente quer resolver, a gente vai ter que arcar com a consequência. Então, apresenta o seu desespero para Deus, deixa Ele cuidar de você. Vocês viram aqui meu filho, ó, 3 anos, vai fazer 3 anos, que veio correndo aqui. Se eu souber que esse meu filho está desesperado, gente, desespero, como você falou. Se eu souber que o meu filho está desesperado, eu sou capaz de parar qualquer coisa para ver o que esse menino tem. Porque eu amo. E eu sou uma humana. Você imagina Deus que é amor. Então se lembra do amor que Deus tem pela sua vida. Tá certo? Confia nele, ele te ama, ele quer o seu bem, ele sabe que é melhor para você. Posso contribuir demais. Rapidamente? Você está falando pouco, né, Diniz? Eu nem escutei sua voz, né, gente? Obrigado. A gente vive hoje uma guerra muito desigual, por falta de entendimento, por falta de disciplina, e a forma com que a gente vive a vida cristã, por exemplo. O cristão que não entendeu o DNA dele ainda, ele é discipulado pelo sistema. A gente usa muito o termo mundo, século, né? De segunda a sábado à noite, e depois domingo à tarde, e volta segunda de manhã, por várias coisas. As malditas novelas que a galera cristã é viciada. A galinhagem na internet, no Facebook, no WhatsApp e tudo mais. As campanhas de outdoor que estupram a mente da galera que fica com a libido explodindo. E a falta de entendimento que a nossa vida tem que ter estrutura com base na palavra, porque é difícil hoje, quando a gente faz pesquisa dentro de igreja, de crente, a galera não lê Bíblia, velho. É tudo viciado em culto, viciado em pastor, viciado em gabinete pastoral. Então não tem base, não tem estrutura. Tá? Não estou falando do irmão, mas do contexto do desespero, a galera toda está desesperada, subindo nas paredes, todo mundo querendo ficar. E a hipocrisia nossa falar que não é verdade. Todo mundo quer ficar e ficar, não posso usar certos termos, tem muita criança aqui, pai e tal, certo? Por exemplo, você chega aí, a galera que está fazendo facul, ou estudando em colégio e tal, na hora do intervalo, junta as meninas, todo mundo tá na galinhagem, os meninos no outro canto, as conversas, geralmente não é o que rolou no final de semana? Hein, gente? O papo da galerinha, dos amigos, eles não contam tudo, os meninos, pô, fiquei com fulana, rolou assim, foi massa, etc. A menina, pô, aquele cara lá, etc. Aí o nosso pessoal, que fica aí nessa guerra, tipo, faço, não faço, quero, não quero, ouve, e mais um alimento para o libido, e etc. Ou seja, está todo mundo ferrado. Por quê? Por causa da falta de entendimento de que essa estrutura que nos falta, essa base, essa coluna, de ter entendimento em palavras que foram ditas aqui, estão sendo ditas assim, no nosso dia a dia, na vida de comunidade cristã. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente gasta a maior parte do nosso tempo buscando esse estupro coletivo da mente, onde que a gente alimenta muito mais fomenta e alimenta muito esse desejo todo. É por isso que é difícil segurar a onda. É tudo a questão de hábito, não é? Hábito é igual comer, beber e outras questões mais. E não é o bicho de 7 cabeças. A questão da gente entender a identidade nossa em Jesus Cristo e saber, bicho, eu quero isso para a minha vida. Aí essas coisas se tornam pequenas, mais fáceis de resolver. Beleza, nós temos uma pergunta agora do Face. Existe uma idade certa para namorar? Obrigada. Pergunta do Face, né, gente? A gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Claro, eu entendo. Idade certa.
eu acho que tem maturidade certa. Eu acho muito complicado quando, assim, a pessoa não sabe quem ela é, a pessoa não sabe o que ela vai fazer da vida, mas ela está louca, o quê? Quer namorar, quer beijar na boca. Quantos anos? 9. 12. 12. Sabe? 11 anos. Ah, já sei, é isso que eu quero. Não, gente. A gente vai ter que aprender. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa na vida é aprender a lidar com as emoções. Nós temos que entender um negocinho chamado paixão. Paixão é um negócio tão gostoso de sentir, um negócio tão apaixonante, né, inquietador, encantador. É arrebatador, você fala, cara, é isso. E o problema é que pessoas apaixonadas, elas dificilmente ouvem a Deus. Porque elas jogam, inclusive, o cérebro na lata de lixo. Pessoas apaixonadas precisam, você que está apaixonado e louco para namorar, ó, deixa eu te falar, está apaixonado, massa, é gostoso, mas não joga seu cérebro fora, não. Pensa. Pensa. Do mesmo jeito que paixão vem, vai. Quer ver? Fazer um exercício aqui. Lembra de alguém por quem se apaixonou já na vida? Pensa, vamos lembrar. Ó. É só paixão te mandando mensagem. É. Dá vontade, às vezes, até de rir. Falar, não, meu, que derrota, né, não? Onde é que eu estava com a cabeça? Fala sério. Que livramento que Deus me deu. Né? Se olhar para trás e falar assim, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Porque era paixão. Fez sentido naquele momento, igual uma brisa veio e foi. Tá certo? Então, assim, essas emoções, elas vêm e vão. Então, para você começar um relacionamento, acho que mais do que uma certa idade, precisa o quê? Da maturidade. De você parar um pouquinho mais e não só sentir e querer sentir, mas também de você pensar um pouquinho e avaliar se é hora para se dedicar a um vínculo ou se é hora de você se vincular a outras coisas, a Deus, a você mesmo, a um trabalho, a um estudo, a sonhos e projetos na vida. Posso dar um testemunho pessoal? Opa, demais. Pronto. Eu fui crente de igreja quando eu era criança. Aí, com 12 anos, eu caí fora. Falei com a mamãe, me mata, mas não piso naquela desgraça. Porque era terrível naquela época. Aí fiquei um tempão fora e etc. Aí tive inúmeros relacionamentos que foram terríveis. Aquele momento bom, mas depois a consequência foi terrível. Aí depois eu decidi voltar a caminhar com Cristo, voltei e já ingressei dentro do reino, dos projetos de igreja e tal. E eu nunca fui de ficar esses crentes que ficam encerando banco de igreja, viciado em procissão. Sempre tive envolvido em alguma coisa prática. E quando eu voltei, eu sempre quis ter alguém. Meu sonho era casar. Eu tive um monte de noiva, não dava certo, parecia que tinha uma cabeça de bode enterrada. Para mim, com a vela preta. Não dava certo. E eu só consegui casar com 35 anos com ela. Porque eu tive que, né, chegar e prometer 1000 coisas. Enfim. Tive que falar umas mentiras para dar certo. Enfim, eu olhei para trás e eu fiquei vendo quanto tempo eu perdi com um relacionamento idiota e fútil. E quando eu penso, pessoas que passaram pela minha vida, e eu olho hoje, igual aquele laboratório que ela fez, eu falo, hoje eu não queria estar com essa figura, porque a figura está em outra vibe, está vivendo um estilo de vida tão idiota, eu falo, não, se eu tivesse, talvez eu teria sido influenciado a estar vivendo esse estilo de vida medíocre, está entendendo? Então, aproveita, não sei se você está só, cara, vai curtir a vida, vai estudar, vai fazer intercâmbio, vai conhecer gente bacana, vai ajudar pessoas, vai ler bons livros, porque existe um termo que a gente usa muito no centro de treinamento missionário, que é o quê? Ladrão de tempo. Tem pessoas que aparecem na nossa vida só para roubar tempo, não vai dar em nada, vai lhe tirar todas as oportunidades bacanas que pode acontecer na tua vida para você voar e viver e curtir. Acabou, só isso. Beleza. Andréia, uma pergunta que chegou do pessoal é a seguinte. Quando você diz sobre a sexualidade ser influenciada pelo meio, pela família, numa família cristã, um dos filhos ser homossexual foi influência do meio? O que pode ter sido?
Isso é responsabilidade dos pais? Deixa eu só falar uma coisa, tem muitas perguntas boas aqui, tá? Só que realmente a gente não vai ter tempo para respondê-las. Mas muitas perguntas boas, e aí, de repente, num outro momento, a gente pode estar, sei lá, gastando mais tempo, elaborando melhor os conceitos. Acho que uma boa pergunta precisa de uma boa resposta, não é verdade? Essa pergunta, por exemplo, daria aí um tempão aí para a gente estar falando, mas eu vou tentar ser bem sucinta. A respeito da homossexualidade, eu imagino que, de repente, possa ser até alguém angustiado aqui. De repente, porque tem alguém na família que está envolvido com a homossexualidade. O que eu posso te dizer? Da mesma forma, lembra que eu falei que a sexualidade é uma construção? Ninguém nasceu com a sexualidade pronta. Ninguém aprendeu a se relacionar, nasceu sabendo se relacionar. A gente aprende com a vida. E a vida, né, e as circunstâncias, os momentos que a gente passa, as informações que chegam, elas podem trazer muitas emoções. E essas emoções não necessariamente talvez a gente aprenda a lidar com elas, a resolvê-las, a elaborá-las. E talvez fiquem alguns nós aí na nossa história. Então, pessoas que saem pelo mundo a se relacionar com essas histórias talvez mal resolvidas, com talvez as palavras de afirmação que nunca chegaram, a presença que nunca chegou, o cuidado que nunca chegou. Então, talvez ela saia por aí cheia com esses nós. E a tendência dela é o quê? É procurar que alguém desate o nó. Não é? É curioso, porque uma pessoa com nó, ela vai procurar curiosamente quem para desatar o nó dela? Outra que também tem nó. Não é curioso? Por isso que existem alguns relacionamentos que Deus não abençoa. Não é porque ele seja preconceituoso. Eu não estou falando só na questão de homossexualidade, eu estou falando de todo tipo de relacionamento que tem algum entrave no seu interior, na vida da pessoa, e que ela sai sem saber desse entrave, procurando que o outro, que também tem um entrave, venha desentravar. Vai ser complicado isso aí, gerar vida. Porque poderia até ser um bom relacionamento, mas ele está contaminado por uma visão extremamente utilitarista. Então, por que eu me associo a você? Porque você tem algo para mim. Então, eu estou focada no outro ou é em mim? É em mim. Então, o que eu estou vendo aí? Um egoísmo, não é? Então, não é para o outro, é para mim. Então, veja bem, no caso da homossexualidade, talvez essa seja uma possível ilustração. Hoje a gente entende que, pelo menos a definição que os ministérios de ajuda cristãos aqui no Brasil adotam, é que a homossexualidade nada mais é do que uma busca reparativa. Então, pessoas envolvidas com homossexualidade são pessoas que elas querem dar certo. Elas estão buscando a coisa certa, que é o quê? É amar e serem amadas. Mas o problema é que, às vezes, elas vão buscar em quem? Em quem também está na mesma busca, achando que um com o outro, uma com a outra, pode achar nessa pessoa aquilo que lhe falta. Então, quando eu me aproximo dela por quê? Porque ela tem algo que parece que vai reparar o que eu não tenho. Quando eu, homem, me aproximo de outro cara, porque é justo com aquele cara, porque parece que estar ao lado dele vai preencher algum vazio. E a gente acabou de ver que vazio e sentido, né, identidade e sentido, só tem uma pessoa que pode preencher: Deus. Por isso que Deus não vai abençoar, não é porque ele é homofóbico, não é porque é uma questão de pênis e pênis, vagina e vagina. Não é porque é homem e homem, mulher e mulher, é porque está em função daquilo que está por trás, no coração. É eu achar que aquela pessoa, no caso do mesmo gênero, mas também pode acontecer com o gênero oposto, no caso dos heterossexuais, achar que aquela pessoa vai trazer a minha identidade e o meu sentido. Então, quando eu coloco uma pessoa no papel do Criador, isso é pecado. E um pecado chamado idolatria. Porque Criador, só Ele dá conta de si. Entende? Então, o problema de Deus não é com o gênero. O problema de Deus é com relação à motivação. Porque daí Ele não pode entrar. Porque a gente enfiou na cabeça que é só aquela pessoa. Então, foi uma construção, foi. Por que algumas pessoas procuram nas pessoas do mesmo gênero? Porque elas aprenderam assim. Então, estou dizendo que é responsabilidade dos pais? Não. Eu costumo refletir a respeito de 3 grandes sistemas. A família, que é o que foi citado, é um deles. Certo? O sistema familiar é o primeiro grande discipulado por onde a gente passa. E dali vem inúmeras informações, verdadeiras ou mentirosas. Mas a gente passa um tempo ali. Depois que a gente
cresce, a gente é obrigado a ir para onde? Para o segundo sistema, que é o quê? A escola. E ali na escola você vai ter talvez o reforço de, inclusive, muitas mentiras que você recebeu em casa. Não é? E nessa escola você vai ficar quanto tempo? Talvez mais tempo do que você ficou até agora onde? Em casa. Então, dependendo também do que vier ali de informação daquela escola, no convívio com professores, com funcionários, com colegas, com outras famílias, talvez vai haver o reforço de mentiras que você já carrega a seu próprio respeito. Mas também não é o único sistema. Existe um terceiro. Então, você pode sair de casa e ir direto para ele, quando você pode sair de casa, ir para a escola e faculdade direto para ele, que é a igreja. E a igreja também pode ser mais um sistema que vai fazer com que mentiras também perdurem na vida do indivíduo. Por isso que nós precisamos não é responsabilizar ou culpabilizar os pais. O que a gente precisa é o quê? Lutar para que a saúde de Deus venha para todos os sistemas ao nosso redor, para que as influências sejam positivas, sejam saudáveis, e apenas a verdade esteja na nossa construção. E a verdade nos liberta. É o que eu diria. Então, eu não queria que nenhum pai saísse daqui levando culpa, mas entendendo que pode ter contribuído. E uma vez que contribuiu, o que pode fazer? Se retratar com esse filho e com essa filha e dizer: filho, eu acho que eu errei, filha, parece que eu errei, me perdoa, e eu estou disposto agora a entender como que eu posso contribuir com o seu processo para ser saudável. Pode ser que esse filho e essa filha nem queira agora, mas não desista, tá? Continue crendo. Continue crendo. Continue orando. Continue lendo. Vem fazer uma escola de sexualidade com a gente, que daí você aprende mais, vai, não é não? É isso aí. Legal demais. Deixa eu fazer uma divulgação? Sim. 10, 11 e 12 de outubro, em BH, na Batista Central, Igreja do Pastor Paulo Mazzoni, vai estar rolando a 11ª edição do Congresso Nacional do Êxodos Brasil. O Avalanche é filiado ao Êxodos, eu faço parte da diretoria do Êxodos. Tem gente aqui que já foi para os congressos do Êxodos. Acontece uma vez por ano em alguma cidade do Brasil. E a ideia é a gente poder reunir a diretoria do Êxodos e a liderança de ministérios cristãos de ajuda na área da sexualidade. O foco não é a homossexualidade somente, mas todas as questões que têm a ver com a sexualidade humana. Então, a gente tenta reunir nesses 3 dias a galera que trabalha com sexualidade segundo a perspectiva bíblica, para poder contribuir disponibilizando aquilo que entendeu da parte de Deus nessas áreas. São várias áreas abordadas. Repressão sexual, abuso, pedofilia, tráfico humano, criança, aconselhamento, como começar um ministério, homossexualidade, dependência emocional, vício sexual, é um tanto de coisa. Tá certo? Não é um evento caro. Pelo site do Êxodos Brasil você consegue se inscrever. E eu acredito que pode contribuir demais. E para você que tem vontade de se conhecer mais, de conhecer o dilema, né, da sexualidade na vida de algumas pessoas, você que tem, de repente, chamado para trabalhar nessa área, além de fazer parte dos congressos do Êxodos, que acontece todo ano, eu indicaria que você fizesse com alguma escola de sexualidade. O Avalanche oferece em janeiro e em outubro. E uma vez fazendo essas escolas, você também pode, de repente, se especializar mais um pouquinho e fazer as escolas de aconselhamento em sexualidade, que acontecem com a gente em fevereiro ou em novembro. Então, olha, tem livros bons, tem vídeos bons, tem filmes bons, tem já ministérios sólidos no Brasil, mas eu quero que você entenda uma coisa: o que não falta é gente precisando de ajuda. A gente tem mais ou menos 5.600 municípios no Brasil, não é? Sabe quantos ministérios de ajuda? Não deve passar de 30. E sabe onde? Basicamente no Sudeste e no Sul. O resto do Brasil quase não tem. São Paulo você quase não encontra. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Tá certo? E eu queria te desafiar a começar a ler sobre o assunto. Você só tem a ganhar, porque vai se conhecer mais e vai conhecer melhor as pessoas. E vai poder ser mais um cristão mais relevante, que vai fazer a diferença na sociedade. Está feito aí o convite, tá? Beleza. Pessoal, nós estamos terminando, nós vamos abrir espaço aqui somente para mais uma pergunta, tá ok? Qual a diferença entre santidade e virgindade? Bem profunda essa pergunta. Veja bem. Virgindade não é sinal de santidade. Tem muita gente que está nessa. Nunca beijei na boca, nunca fui para a cama com ninguém, e pode ser viciado em sexo.
Porque o vício sexual, por exemplo, estou falando de um ponto só, hein, para ilustrar. O vício sexual é o comportamento que envolve qualquer prática sexual incontrolável. Não precisa ser penetração. Pode ser o quê? Masturbação. Uma pessoa que talvez nunca beijou na boca, nunca tocou em ninguém. Mas se resolver parar de masturbar, não consegue. Por quê? Está descontrolado. Aí o que é pior, acho que é o seguinte, o dia que eu casar eu paro. Deixa eu te falar, não vai parar. Dificilmente vai parar. Até você entender como que o seu desejo funciona. Então, a gente acha que um ser humano vai ser capaz de domar o meu desejo. Não é um ser humano que vai ser capaz de domar o meu desejo. Nós estamos falando... Gente, falar de desejo é falar de poder. E para você dar conta desse desejo, você tem que acionar um poder maior. Agora é o poder de quem? De Deus. Então, não é fazendo voto, não é fazendo promessa, não é fazendo novena, não é repreendendo. É você aprender a lidar com o seu desejo. E você clamar por um poder muito maior. Então, a virgindade... E é curioso, porque esse conceito de virgindade hoje ele é muito confuso. O que seria uma pessoa virgem? Muita gente fala assim, não, eu sou virgem porque eu tenho meu ímen. Tem muita menina que tem um ímen e faz sexo anal. Tem muita menina que tem ímen e faz sexo oral no namorado. Tem muito casal que diz que está se guardando e para onde? Para ali, de repente, na hora da penetração, para. O menino ejacula fora. Entendeu? Então, ejacula dentro como? Tendo uma relação de sexo oral, de sexo anal. Então, o que é virgindade? Então, veja bem, nós temos que parar com a tal da hipocrisia, não é? E a gente entender. Olha para aquele gráfico de novo. Então, a virgindade seria, talvez, você começar a procurar, pelo menos, deixar o seu desejo onde ele tem que estar, porque você não é aliançado com ninguém. Quietinho na dele. Ele vai ser, de repente, despertado eventualmente? Ele vai, que é uma das perguntas. O que eu faço quando ele for despertado? Não seja hipócrita. Fala para Deus. Deus, eu estou com vontade. Deus, eu estou subindo pelas paredes. Deus, eu estou com vontade de pensar nisso. Eu estou com vontade de olhar de novo. Eu estou com vontade de passar a mão. Eu estou com vontade de cair de boca. Eu estou com vontade de tirar a roupa. Eu estou com vontade. Mas eu quero falar com o Senhor, porque eu não quero passar por isso aqui sozinho. Esteja aqui comigo nessa hora. O problema é que a pessoa religiosa ela faz o contrário. Estou com vontade. Shhh, não estou com vontade. Não estou. Sai vontade em nome de Jesus. Sai espírito de vontade. Ó, virou até um espírito. Né? Do mesmo jeito que a masturbação vira um espírito, que deve ser uma mão. Eu sempre falo, deve ser uma mão grande que entra no quarto e vai espancar um indivíduo, né? Então a galera viaja, gente. Pode ter espírito, deve ter, eu acredito nisso. Mas veja bem, demônio só está onde tem o quê? Comidinha para ele. E a comidinha de demônio é a nossa carne. Então o negócio não é ficar vendo, tem demônio, é descobrir se tem, é porque tem o quê? Carne. E a carne é o quê? É o meu mau desejo que eu estou deixando o quê? Reinar. Tá certo? Então, o que eu entendo é o quê? Eu acho que a gente poderia até finalizar dessa forma. O que vocês acham da gente consagrar o nosso desejo para Deus? Solteiros e casados, divorciados e viúvos podem fazer isso. Consagrar o nosso desejo para Deus e falar, Deus, eu tentei até agora segurar a onda sozinho e sozinha. Hoje eu quero dizer um basta. Eu quero que o Senhor entre agora também na minha sexualidade, porque eu quero aprender a lidar com o meu desejo segundo o seu poder. Para você descansar um pouco. Para que o Espírito se sinta livre, o Espírito Santo de Deus se sinta livre, para ele te alertar quando você está extrapolando nos limites. Extrapolando nos limites, sabe? Nas conversinhas de WhatsApp, nas conversinhas sei lá, nas postagens, nas horas que você fica na internet, nos filmes que você anda vendo, no conteúdo das conversas, nos livros que você lê, nas olhadas que você dá, nos toques que você permite. Então é pedir para Deus, porque a santidade é um processo, gente. Nós já somos santos em Deus, somos, e agora Deus quer que a gente o quê? Viva essa santidade aqui e agora, mas isso é um processo de eu liberar o poder de Deus, para me dar a graça, para eu poder entregar o meu desejo para Ele. As pessoas religiosas não dão conta de viver santidade. Você está entendendo? As pessoas religiosas, elas apelam para o quê? Para a repressão, e a repressão é perfeito território para a imoralidade. Por isso que eu queria te desafiar a fechar esse tempo aqui, colocando o seu desejo diante de Deus. Falar, Deus, eu tentei sozinho.
mas eu quero agora colocar nas tuas mãos e te pedir. Quero que o Senhor controle. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero te entregar como oferta de amor, confiando que o Senhor é o quê? Que o Senhor é um Pai que me ama, que se compadece da minha solidão e que é capaz de me ajudar a tomar boas decisões. O que vocês acham? Topam? Não? Eu vou orar então por mim, vai? Se alguém quiser concordar com essa oração, pode ser? Pode sim, fica à vontade. Mas eu pelo menos oro e acabo a minha fala. Tá? Acho que a oração faz parte do pacote. Né, não? Senhor, nós queremos consagrar o nosso desejo para o Senhor nessa noite. Nós queremos consagrar, Deus, as nossas mais profundas necessidades emocionais, espirituais, físicas e eróticas ao Senhor. O Senhor sabe, Deus, das fantasias que a gente tem, das vontades que a gente tem. O Senhor sabe todas as coisas que mexem com a gente, que despertam a gente, que disparam a gente, que deixam a gente, Deus, talvez vulneráveis, sensíveis, emotivos. Então eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor receba agora o nosso desejo, que o Senhor receba, Deus, o nosso corpo, que também quer intimidade. Nós queremos que o Senhor receba, Deus, a nossa vontade, as nossas atrações. Nós queremos colocar todas essas coisas nas tuas mãos. Queremos te entregar o controle, para que o Senhor seja Deus também nessa área. Talvez a gente seja fiel entregando dízimos e ofertas, mas talvez a gente nunca tenha consagrado o nosso desejo ao Senhor. Talvez a gente tenha, seja fiel lendo a Bíblia, a gente seja fiel jejuando, a gente seja fiel vindo à igreja, a gente seja fiel em tantas coisas, usando a roupa certa. Mas talvez a gente tenha sido, cruel em te deixar de fora da área de maior intimidade, que diz respeito ao nosso erotismo, que diz respeito também à nossa identidade. E nós queremos nessa noite oferecer isso para o Senhor e te pedir, Senhor, guia-nos nessa área. Ajuda a gente, Deus, a colocar limites. Ajuda a gente a ser sensível à voz do Teu Santo Espírito, que só tende a nos levar não para a libertinagem, mas para a santidade, porque Ele é santo, Ele não é imundo. Então, Espírito Santo de Deus, nós queremos que o Senhor nos discipule, queremos que o Senhor nos aconselhe, porque o Senhor é o maravilhoso conselheiro. Senhor Jesus Cristo, nós queremos que o Senhor nos pastoreie, ainda que a gente passe por vales difíceis, de tentações sexuais, de solidão talvez, de privações, mas nós sabemos que o Senhor estará lá com a gente. Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa identidade. Eu quero que o Senhor abençoe a identidade de cada um aqui. Que cada um aqui tenha experiência maravilhosa de ouvir da boca de Deus quem o Senhor diz a respeito dessa pessoa. Que ouça da boca do Senhor: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Que cada um tenha experiência maravilhosa de ser preenchido no seu vazio pela presença do Deus Todo-Poderoso que é amor. Que cada um tenha experiência maravilhosa de ser conduzida pelo Senhor ao Éden. De descobrir para que existe na vida, porque o Éden é um projeto de vida do Senhor para cada um de nós, e cada um tem o seu. E esse projeto é para nos dar prazer também. A sua soberana vontade, ela é prazerosa para nós. Ajuda a gente a crer nisso, Deus, para que a gente não tenha que recorrer a práticas pecaminosas, achando que Satanás tem prazer para nós. E realmente tem. Só que um prazer que leva para a morte. Nós queremos abrir mão dessa morte hoje, e nós queremos nos aliançar à vida. Queremos aquilo que gera vida. Chega de morte, chega de confusão, chega de caos, chega de desamparo. Nós queremos agora entregar todo o controle da nossa existência ao Senhor. Nos momentos de solidão, dá-nos a fé para crer que até nesses momentos o Senhor está conosco. E nós te pedimos, porque não é bom estar só, que o Senhor aproxime de nós pessoas que possam ministrar na nossa solidão. E uma vez a gente tendo desejo por uma delas, e se for dentro da sua soberana vontade, que o Senhor nos ajude a ter o caráter, a maturidade, a hombridade, a dignidade de nos aliançar com essa pessoa, homem, mulher, mulher e homem, para que possam viver aquilo que seja uma experiência que venha unir e transformar numa só carne, mas também uma só visão, Deus, um só sentido, uma só missão.
para que seja uma família abençoada, fundamentada, Deus, não na competição, mas, sabe, Deus, na parceria, no compromisso, no amor. Em nome de Jesus, nós queremos experimentar a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. E nós somos incompetentes para conseguir isso sozinhos. Então, reina em nós e dá isso para nós, Deus. E nós queremos ser fiéis, desde já, pela fé, em agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom para cada um de nós. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abel, Muito bom. antes de encerrar, o Alisson me pediu para fazer. Precisa não? Então pode deixar, pode encerrar. Entendi essa não, rapaz. Ali, ó. Renascença ali, ó. Você é engraçadinho, hein? Beleza. Diniz, queria que você divulgasse seu trabalho aí, falasse um pouco da Missão Avalanche, né, para a gente poder encerrar. Tá ok? Pessoal, boa noite. O Avalanche ele foi criado em 2004. O pastor Honório nos acompanha desde o início, né? Inclusive, ele é um dos culpados de eu ter casado com a Andréia. Agradeço eternamente sua profecia. Né? Consertei rapidinho, né? Pronto. E nós fundamos a missão com o propósito de gerar ferramentas para cristãos trabalharem com enfrentamento à problemática urbana, em todos os sentidos. Começamos com a escola extensiva e intensiva em janeiro, nas férias, e depois a necessidade fez com que criássemos essa escola de sexualidade que a Andréa já falou. Depois, a maioria do pessoal que fazia a escola de sexualidade tinha dificuldade de aconselhar, e foi desenvolvida a escola de aconselhamento em sexualidade, que é um outro universo. Aí a gente passou a trabalhar em cima de cursos de dependência química e comportamento de vício. Não é só coca, cigarro, crack, mas comportamento de vício em várias coisas, comida, igreja, televisão, internet, e vai embora. Esse curso, inclusive, de dependência química começa amanhã, começa segunda, que serão 2 semanas às noites, lá em Vitória. A gente também tem uma escola de fé e política, que é uma escola que foi desenvolvida em 2009, devido a essa dificuldade que temos hoje, como igreja, como cristãos, de olhar com a cosmovisão de Deus esse universo tão maravilhoso que é a política, e que foi colocado na mão de pessoas bandidas, sorrateiras, inclusive gente que é do nosso meio mesmo, que faz da igreja curral eleitoral, voto de cajado, que também é corrupção, gente que tem trocado, influenciado pessoas a votar para ganhar janela de igreja, ônibus para a igreja, que também é corrupção, e várias outras questões, as questões das políticas públicas, que nós como cristãos precisamos estar envolvidos, o ciclo de defesa do direito do pobre, do oprimido, do ferrado, as questões de estarmos interagidos, discipulando uma geração que está vindo aí para ser relevante em cima desses setores todos. E nós temos a história da igreja na humanidade, ela tem altos e baixos em relação às questões de políticas, de governo, de altos processos de guerras em relação a políticas internacionais, e aí vai embora. Então, esse curso vai acontecer dia 15 de setembro agora, a 30 de setembro. A gente vai ter alguns bons preletores, Carlinhos Queiroz, de Fortaleza, Maurício Cunha, do CAD de Curitiba, Ariovaldo Ramos, a Simone Melo, da Atini, que trabalha com infanticídio em Brasília, e vários outros bons preletores. Estamos trabalhando em cima de uma escola de meio ambiente, desenvolvimento de agricultura urbana, orgânica. Quanto espaço temos em nossas igrejas que poderia estar sendo desenvolvido projetos de meio ambiente para dar o bom exemplo para a cidade, para poder influenciar as nossas crianças a estarem olhando o futuro com mais possibilidades de bom ar, de boa comida, de boa saúde, aí vai embora. Estamos trabalhando agora na montagem de uma escola de produção de eventos,
quanto nos falta habilidade para fazer eventos cristãos muito loucos, sem ser evento xarope, porque a galera lá de fora acha que é xarope mesmo e não vem, etc. e tal, né? Eu achei bacana a proposta do Resenha, etc. Nosso sonho agora é tentar lançar uma escola de estilismo e moda. Em breve, está faltando gente para ajudar nesse projeto. Por exemplo, o estilismo e moda não é só uma magrela na passarela. É um mercado enorme que envolve muito suicídio, bulimia, anorexia, tráfico humano, trabalho escravo. É um mercado desumano, porque eles mostram só a parte bonita, fecham, mas por trás disso tem muita corrupção, muito caos e um setor extremamente desassistido pela igreja. Então a proposta é fomentar ideias e obreiros e pessoas que queiram estar entrando por esse universo todo. O site nosso aqui, a maioria já sabe, né? avalanchemissões.org. Detalhes você procura no site. A gente tem conversado um pouco, o Tiago, a Pipoca, cadê vocês? O Tiago está aqui, a Pipoca está com meu filho lá no fundo. Eles vão estar conversando mais com a Fran. Cadê a Fran? A Fran. Não, é outra Fran. Você também é Fran? Fran. Cadê a Fran e seu marido, da Igreja Presbiteriana Central? Levanta, doida, eu, hein? A Fran, o seu marido que está por aí, lá atrás. É uma galera que está se reunindo, que estão trabalhando aqui na cidade no processo de... Marina está aqui? Lá no fundo, a Marina é do Manifesto Underground. Cada um é de uma igreja diferente aqui. O pessoal da VID, da Presbiteriana, eles estão se juntando, se organizando para aconselhar pessoas aqui no... Nossa, eu esqueci o nome da cidade, gente. Uberlândia. Nas questões da sexualidade. É a galera que já fez a escola de sexualidade no Avalanche. Está disponível aí para as igrejas para aconselhar, para instruir, para direcionar. E eles têm conversado sobre a proposta de a gente fazer um curso, né, de missões urbanas de uma semana às noites ou 2 semanas. Por exemplo, se a gente fizesse um curso desse aqui de missões urbanas com algumas matérias bem focadas, vocês topariam participar de um trem assim? Nossa, que ânimo! Vixe! Está muito animado aqui, ideias e sonhos estão sendo trabalhados. O Manifesto tem uma escola também de missões aqui, com assuntos como plantação de igreja e um monte de grade. A peruana, levanta, peruana. Levanta. Peruana está morando aqui, é missionária, está ralando, dando a vida aqui no Brasil com capacitação. Ela é lá do Manifesto, faz parte da escola de missões deles, pode lhe trazer informações gerais sobre várias coisas. Ou seja, como a gente vê na Bíblia, a gente começa a estudar a missiologia urbana, a gente vê as cidades estratégicas que foram usadas, tanto por Jesus como discípulos e outros malucos mais, como pontos estratégicos de avançar com o reino. E a gente vê Uberlândia é uma cidade estrategérrima. Sabe, aqui é o grande centro de atacadões, aqui é divisão para tantos lugares do Brasil. Aqui é um lugar que a gente tem que começar a sonhar e pipocar projetos. Pipocar. E juntar muitos projetos e fazer rede de relacionamento e abrir 1, 2, 10 tipos de projetos. Ou seja, você que está aqui, que é cristão, eu não sei quem está todo mundo aqui, de repente tem hindu, budista, satanista, bem-vindo, né? Você que está aqui, que é cristão, não deixe sua vida, sua mocidade se perder atrás de um computador. Use-o, mas use-o com inteligência. Porque o que a gente vê pelo Brasil afora é uma galera muito bonita, bacana, e que está usando a inteligência num saco de lixo, igual o André falou. A vida se resumiu em ficar 24 horas. Você vai para o restaurante ver as famílias, é deprimente, cara. Primeiro que os restaurantes estão cheios de televisão. Com o quê? Com as desgraças da novela. E depois, quando você olha nas mesas, as famílias, em vez de estar trocando ideia, falando da comida, da vida, está cada um assim, ó, com a colher aqui
e na telinha. E não se falam, não se relacionam, não tem pele. Vocês estão entendendo? E nós temos que mudar esse conceito, essa tendência horrorosa que veio. Eu não estou dizendo para você ser arcaico, antiquado. Use a tecnologia em favor da vida, não de uma regressão neurótica que a nossa sociedade está andando nela. Ou seja, procure o pessoal, envolva, ore e se lance, se jogue, ok? Um abraço. Beleza, pessoal. Olha, nós estamos encerrando o nosso resenha. Não, pode ficar aqui, tá? Eu vou pedir a Andréia para dar os contatos dela para o pessoal. Deixa eu só ligar aqui. O pessoal que quiser entrar em contato com você, né? O Diniz já falou aqui do site, mas queria que você repetisse aí o site para nós, né? Tá. O site do Avalanche é Avalanche Missões. É isso mesmo? Esqueci. AvalancheMissões.org, eu viajei. AvalancheMissões.org. Ali você tem informação sobre o projeto todo. Aliás, pelo Facebook, talvez você encontre informações melhores, tá? Mais atualizadas, porque a gente está reformulando todo o nosso departamento de comunicação. Mas tem esse site, AvalancheMissões.org, e ali tem os formulários para as escolas. E o Facebook é a Missões Avalanche? Quem disse que eu lembro? Missão Avalanche deve ser. Ah, tá. Alguém ajuda. Avalanche Missões. Avalanche Missões é o Face, ok? Agora, para entrar em contato com a Avalanche a respeito da área da sexualidade, para palestra, de repente, indicação de ministério para ajuda, aconselhamento, aí o e-mail é o seguinte, sexualidade@avalanchemissões.org. Então, existe uma pessoa de nossa confiança que acessa esse e-mail e, se de repente for alguma coisa pessoal, ela vai encaminhar direto para mim. E, se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou fazer o possível para contribuir. Entendendo que são muitos e-mails que chegam, né? É muita necessidade, mas a gente tenta, sempre que possível, manter tudo isso aí atualizado. Tá certo? Então, é o sexualidade@avalanchemissões.org. Beleza. Andréia, quero te agradecer, tá? Fui muito abençoada aqui essa noite, creio que todos, né? Uma salva de palmas para ela. Diniz, quero também te agradecer, ok? De coração, foi muito bom, fomos muito abençoados, tá ok? E esse foi o resenha, tá ok? Nós vamos terminar com a banda Renascença. Amém. Pessoal, valeu, galera, todo mundo que veio, pessoal aí da internet, do Face, muito obrigado. Vou pedir o Diniz e a Andréia para ficar aqui na frente ainda, para a gente terminar honrando esse casal. O Jambo é um projeto da juventude que se preocupa com coisas que têm acontecido ao nosso redor. O Abel podia perder, mas alguém se preocupou, no caso eu, você não perder seus dólares. E essa igreja tem se preocupado com muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos tentado trabalhar de acordo com aquilo que temos visto na nossa vida e na vida da juventude com que vivemos. O resenha, o eletroacústico ao vivo, alguns projetos do Jambo consistem em fazer com que a gente entenda que a nossa identidade, como eles disseram, consiste em não sermos conhecidos, mas fazer Deus conhecido através da nossa vida. A Andréia nos abençoou trazendo explicações. O Diniz nos abençoou desafiando as nossas vidas. E ele é fruto de tudo isso. Nós vamos encerrar essa noite fazendo uma pergunta para você. O quanto você está disposto a ser fiel na aliança que você fez com Deus? O quanto você está disposto a ser fiel no desafio que Deus colocou para você aqui nessa noite, de ser relevante para outras pessoas além de você mesmo? Vamos colocar de pé e encerrar cantando uma canção que fala sobre essa aliança, pedindo a Deus para que abençoe as nossas vidas e aquilo que nós podemos fazer através das nossas vidas.
pastor Honório, convidar ele para vir à frente também com a Jaque. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra fingir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.